Então, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa da AK+. Estamos aqui diretamente do Estúdio KCast e hoje com a presença ilustre da Ana Helena, psicóloga, mentora, instrutora de pole dance. O que mais, Ana Helena? Seja bem-vinda à nossa KCast. Muito obrigada, Marcos. Como você falou, sou multifaceta, como a maioria de nós, né? Nós vestimos muito, a gente fala, muitos bonés na vida e é difícil nos colocar em uma única caixa. Para mim, isso sempre foi uma realidade. Então, sou empresária, sou psicóloga, sou mentora, instrutora de pole dance, mãe, esposa, sócia, filha. Muitas coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Tranquilo. Ana, dentro desse leque de oportunidades, de atuações, muitas experiências, muita história para contar. O podcast hoje promete, pessoal. Me conte um pouco da sua história. Eu sei que você tem uma experiência fora do país, que você conseguiu crescer, né? Tanto na parte profissional, na parte acadêmica. Conte um pouco da sua história para a gente. Eu vou contar minha história começando de agora. Ao contrário, gosto dessas coisas diferentes. Por muito tempo, eu não valorizei a minha história. Porque nós mulheres, principalmente, nós aprendemos que nós temos que ser boazinha, que a gente não tem que ser aparecida, que a gente não tem que se achar melhor do que ninguém, que não tem que contar vantagem, que tem que ficar, sabe, lá, aquele bibelô na parede. Então, por muito tempo, eu nunca falei da minha história. Então, tinha pessoas que conviviam comigo e não sabiam que eu tinha estudado fora, que eu tinha morado fora. Porque eu tinha desconforto, não era vergonha, mas eu me sentia desconfortável de falar sobre as minhas experiências de vida. Porque eu falava, será que as pessoas vão achar que eu estou contando vantagem? Será que as pessoas vão achar que eu sou snob? Será que as pessoas vão achar mal de mim? Então é melhor não falar. É aquela máxima do julgamento, né? Como vão me observar dessa forma, né? Exato, porque ainda, além disso, eu vivia num mundo muito dual. De um lado, eu era muito grande, porque eu fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos, eu fui fazer mestrado na França, e de outro lado, isso não era nada, porque a minha mãe é professora universitária, agora aposentada, mas a vida toda foi professora universitária da Universidade Federal. Então, era um meio onde quem menos tinha titulação tinha pós-doutorado sanduíche, não sei aonde, não sei, sabe? Todo mundo já tinha morado fora, estudado fora, vivido esse mundo fora e tinha muitas titulações, muito conhecimento, não sei quantas publicações, não sei quantos livros, artigos em revistas. Então, de um lado, eu era muito mais do que aquelas pessoas que eu convivia e do outro lado eu era muito menos do que aquelas pessoas que eu convivia. Então era meio confuso para mim como é que eu me posiciono nisso tudo, né? Como é que eu me coloco nisso tudo? E acabava que eu não me colocava, que eu não me posicionava. Então por muito tempo a minha história é como se ela fosse um diário escondido que eu não contava para ninguém, só sabia quem vivia comigo. E eu fui percebendo que isso era muito ruim. Por que isso era muito ruim? Porque eu sempre fui muito habilidosa em criar palcos. Eu sempre fui muito criativa, eu sempre, sabe, olhei uma coisa e via uma oportunidade. Como eu não me apropriava das minhas ideias, não, isso é nosso, não, foi você, não, vai lá e brilha. Os meus resultados eram muito aquém das minhas possibilidades. Eu sempre construía palco para as outras pessoas subirem. Você subestimava um pouco a sua habilidade, as suas competências. Eu ficava sempre nos bastidores. E o que acontecia quando aquela pessoa brilhava? Chute na minha bunda. Tchau, não preciso mais de você. Agora já estou onde eu quero estar. E aí eu ia com o rabinho entre as pernas. Poxa, a ideia é minha. Eu incentivei aquela pessoa e agora ela me trata dessa forma. E isso aconteceu em várias ocasiões da minha vida. De várias formas diferentes. E é isso que eu digo sempre na terapia. Aquilo que você não olha e aquilo que você não trata, não trabalha, aquilo vai se repetir até você aprender. E dá um basta, né? E dá um basta. E foi aí que finalmente eu disse, poxa, agora chega. Agora eu vou montar os palcos para eu subir. E foi a partir daí que eu comecei, né? Eu já tinha a minha primeira empresa, que eu comecei a empreender em 2015 com o estúdio de pole dance. E aí
teve uma situação desagradável das pessoas querendo tomar o meu lugar, pessoas que eu montei, que eu botei pra cima, e foi aí que eu entendi isso. Então foi em 2019, logo antes da pandemia. Foi que eu entendi isso, e de lá pra cá eu venho tomando o meu lugar e as coisas realmente só vêm crescendo. Porque quando a gente tá na nossa verdade, tudo flui. Sabe? Quando você toma o seu lugar, a sua vida anda. Porque é ali onde você tem que estar, é o teu lugar de força, e as coisas tomam força, e elas vão... Que você olha assim, não sei como aconteceu, com o meu Chicó, não sei, só sei que foi assim. Rapaz, então assim, isso é bem interessante que você falou, né, a questão do seu mestrado fora do país, né, e para algumas pessoas era muito e para outras poucos. Eu lembro de uma amiga minha que ela tem doutorado, ela é da área de educação e pedagogia, e aí ela terminou o doutorado dela, aí ligou para a avó dela, mãe, vó, eu sou doutora, e ela é do interior da Paraíba. E aí a avó dela fez, eita, minha doutora vai chegar, ela vai visitar a senhora e tal. E a avó dela espalhou na cidadezinha, na região, que a neta dela, doutora, ia chegar. E aí o pessoal pensava que ela era médica. E aí quando ela chegou, aí foi aquela fila de senhorinhas, né, perguntando para se consultar com ela. E aí até entenderem que ela fez, não, vó, fiz doutorado, eu não sou médica não. Aí disseram, eita, a neta de fulano não é doutora de verdade não. E começou a trabalhar isso. Mas assim, é só questão realmente do cenário, né? Sim. E onde você está inserido e o que você traz. Obviamente, essa sua experiência agregou bastante na sua vida, né? A parte acadêmica sempre sobressai, que é uma coisa que ninguém lhe tira. Não. Né? Fica com você, o conhecimento é uma coisa, é um dos grandes patrimônios que os pais podem deixar pra gente, é a questão do conhecimento. Com certeza. Mas assim, fale da sua experiência como empresária, como empreendedora. Vamos dar continuidade a essa história que tá empolgante. Só puxando o teu gancho sobre o conhecimento, a minha mãe sempre dizia assim pra mim, minha filha, eu não tenho herança pra lhe deixar. A única herança que eu posso lhe deixar é o conhecimento. Esse ninguém lhe rouba e esse vai lhe levar longe. Porque a minha mãe ficou órfã de pai, mãe e madrasta aos 22 anos. Com irmãos de 5, 7 e 10 anos. Então, assim, foi graças ao conhecimento que hoje ela tem a vida que tem, que ela pôde me proporcionar a vida que ela pôde me proporcionar, que ela pôde chegar onde está. Né? Porque foi graças ao fato dela ter sido a primeira pessoa a se formar em física em Alagoas. Ela não foi só a primeira mulher. Ela foi a única pessoa que se formou da turma dela. Então ela fala assim que a tristeza dela é nunca ter tido formatura, porque não tinha ninguém para fazer a festa. Ela era com ela mesma. Então, por ela ter se formado, ela queria fazer engenharia. Imagina as aulas, né? Um bate-papo, né? Era o professor, né? E ela queria ter feito engenharia. Só que ela pensou o quê? É a primeira turma de física. Se eu me formar, eu já vou estar empregada. E foi o que aconteceu. Ela já se formou, já se tornou professora da universidade. Então, assim, a educação sempre levou a minha família. Minha tia também já foi secretária de educação no governo Collor, sabe? Então, ela não foi só daqui local, ela foi nacional. Então, a educação sempre levou a minha família a grandes lugares. Porque quando eles ficaram órfãos, eles só tinham uma casa que moravam. E mais nada. Tinha que sobressair realmente pelo estudo, né? Exatamente. Então, eu sempre aprendi a investir muito na educação. Então, até hoje, eu faço muitos cursos. Eu gosto de estudar. É um negócio assim que, sabe, eu tenho no coração, porque eu vejo o quanto isso ajuda a gente a galgar novos horizontes. Hoje em dia, eu vejo que na internet tem muita coisa muito rasa. O povo lê um livro e já se diz expert em alguma coisa e já quer ensinar, e aí ainda tem uns malucos que acreditam e vai atrás. Né? Não tem mais aquela coisa que a gente tinha naquela época da gente, não tinha internet, na época que a gente era estudante era Barça. Você tinha que ler livros para poder fazer um trabalho, para você ter assunto de qualidade. Pesquisar, né? Então, era todo um trabalho de garimpar a informação. Hoje em dia a informação está muito abundante. E a gente tem que filtrar essas informações. Ela está abundante com menos qualidade. Isso mesmo. Muito superficial. E plágios. Muitos plágios. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Fora as inteligências artificiais, né? Também. Que hoje em dia, de tudo você está querendo, está buscando. Eu sou professor também, a gente vê muitos trabalhos, muitos perfeitinhos, né? Com excelente qualidade de apresentação, mas a gente percebe que não foi. Né? Não foi um trabalho realizado pelo aluno. Né? Sim. Até
o nome trabalho está perdendo até né, a sua essência, né? Não houve um trabalho, né? Houve uma captação de informação e formatada para ser entregue. Então, e aí o que as pessoas não percebem... O valor está se perdendo, né? E aí o que as pessoas não percebem é que quando vão no mercado de trabalho, elas têm dificuldade de serem empregadas ou de ficarem no emprego. Por quê? Porque elas não têm nem sequer um raciocínio crítico. Não sabem identificar, analisar, questionar, interpretar um texto, não sabe... uma instrução, um manual, ninguém lê mais manual. Gente, uma coisa básica, uma conversa no WhatsApp, a pessoa não consegue escrever as palavras inteiras, é VC, Q, PQ. Gente, pelo amor de Deus, numa empresa, numa conversa comercial, jamais abrevie, pelo menos no nível da minha empresa, a gente jamais abrevia, porque a gente trabalha com um público que tem cultura, que tem qualidade, o nosso público, assim, nas empresas, porque é mais de uma, né? A gente tem o estúdio Ana Helena Polidense, o estúdio M-Movie Training, que é de musculação, o Business Experience, que é um projeto novo também, mas que já chegou para ficar, que aí trabalha também com empresários, mas empresários que tenham qualidade de conteúdo para dar palestra e compartilhar, né, a história de crescimento para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, outros empresários a fazerem o mesmo. Tanto é que a primeira edição do que a gente fez, a gente teve um feedback agora recentemente, que foi uma pessoa participar como plateia. Ela não tinha negócio, o evento era para empresários. Ela não tinha negócio, mas ela foi assistir. E ela recentemente abriu o negócio dela. Startou. Foi o gatilho que ela precisava. Ela tinha vontade, mas não tinha coragem. Então, a partir daquela viu ali, ela teve a coragem e agora ela tem uma loja de acessórios. Online, mas ela é a loja dela, a empresa dela, e ela foi. Então, pra gente isso não tem preço. Vamos chegar no business. É muita coisa. Tem muita coisa. Sim. Mas assim, contando essa tua trajetória de empresária, iniciou com o estúdio de pole dance. Isso. E daí? Então, quando eu fui fazer o meu mestrado na França, na verdade, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter alguma coisa, porque eu sempre fui muito criativa. Então, eu tinha um pouquinho de dificuldade. Eu confesso que eu tinha um pouquinho de dificuldade de ser funcionária. Porque às vezes as pessoas mandavam eu fazer a coisa e eu questionava, mas por que dessa forma? Por que não de outra forma? Por que não? Assim, queria criar na empresa dos outros e aquilo não dava muito certo. Então eu tinha vontade de ter o meu para eu poder fazer o que eu queria. E se desse errado, a responsabilidade era minha. E se desse certo, era minha também. Então, quando eu estava lá na França fazendo mestrado, eu tive uma desilusão amorosa muito grande. E na época não existia terapia online, era proibido pelo Conselho de Psicologia até. E aí, como eu fiquei muito mal, sem família, sem amigos, sem nada, eu disse assim, vou tentar fazer terapia em francês. Eu falava francês, não dominava perfeitamente, porque foi no começo, mas vou tentar. E deu tudo errado. Porque a terapia, ela não é só, a gente fala, a cura pela palavra. Ela é a cura pela palavra, mas a palavra, ela tem um sentido dentro de um contexto social. Então, aquele contexto nunca foi o meu contexto social e aquela palavra não era a minha palavra de domínio. Então, para mim, foi muito difícil fazer terapia em francês e não deu certo. Tanto é que depois que eu voltei para Maceió, eu comecei a atender em francês os franceses que moravam aqui. Olha. Porque eles sentiam essa necessidade de fazer terapia, mas é muito difícil você expressar os seus sentimentos numa língua que não é a sua. Isso. Então, assim, eu tive a vantagem de ter sido casada com um francês, então eu aprendi a expressar tudo que eu queria em francês, porque às vezes eu queria brigar e eu disse, não, mas ele tem que entender o que eu tô brigando. O meu xingamento é esse. O recado é esse. Ele tem que entender direitinho o que eu tô falando. Então eu acabei aprendendo muito bem o francês, assim, do dia a dia para poder brigar, para poder reclamar. E aí usei isso a meu favor, atendendo os franceses expatriados aqui, né? Porque eu entendi a dor deles de não conseguir, né, ser compreendido. Então, como eu já tinha morado lá e como eu dominava o francês, para eles era muito mais fácil. E aí, quando eu voltei nesse drama, o que eu vou fazer para me recuperar? Tava, tipo, muito mal depois do fim do relacionamento. Falei assim, não deu certo terapia, não tenho como fazer online, vou fazer o quê? Aí, lembrei de uma novela que teve, que tinha uma mulher que dançava no pole dance. Eu vou fazer pole dance. E foi assim que eu entrei no pole dance. E aí, lá dentro do pole dance, eu entendi que era muito mais do que sensualidade. Porque a gente associa o pole dance com aquilo que a gente vê dos filmes. E o filme é sempre boate de striptease, é putaria. Não sei se eu posso falar essa palavra. O programa é seu. Então, assim,
A gente tem essa imagem de sensualidade, de vou fazer pra agradar alguém, né? o erótico. E lá na França, não. Eu conheci uma outra vertente de pole dance. Eu conheci o pole dance fitness. Então, era dentro de uma academia. O estúdio era dentro de uma academia e as pessoas estavam ali pra, tipo, se desenvolver como se fosse uma atividade física mesmo. E aí eu comecei a olhar com outros olhos e eu comecei a gostar daquilo, e eu comecei a ver que ele me fazia enfrentar desafios. E esses desafios, cada desafio, cada movimento de cabeça para baixo, segurando com a mão só, não sei o que, era um desafio, e quando eu alcançava aquilo me enchia de força, aquilo me enchia de, sabe, autoconfiança para fazer outras coisas na rua. Tipo, coisas que antes eu não me sentia confortável para fazer, eu passei a me sentir confortável para fazer. Até um dia que chegou uma aluna que ela foi fazer uma aula experimental, e ela disse assim, a professora disse, tira a calça para fazer, porque quem não sabe, quem faz pole dance usa pouca roupa, porque é a roupa que gruda, a pele que gruda. O atrito, né, com Exatamente. Mastro. Então, se você tá com roupa, você vai escorregar com mais facilidade. Se você tá com menos roupa, a pele gruda mesmo. Principalmente se você tá grudenta, sabe? Quando você tá assim meio suada. Não é suada molhada, mas que grude. Aí gruda mesmo. E aí a aluna quis fazer de calça. E a professora disse, se você quiser fazer, pode fazer, mas vai te dificultar a vida. Aí a aluna disse, eu não suporto as minhas pernas. Eu não me sinto confortável em tirar a calça, porque eu não gosto das minhas pernas. Beleza, faça. E ela fez a aula, como lá a aula assim mudava os horários e tal, passei acho que um mês sem ver a menina. Quando foi um tempo depois, eu vi a menina tava de saia. Eu olhei assim, ela disse, a gente começou a conversar, ela disse, não, eu não gostava das minhas pernas. Depois que eu comecei a fazer pole dance, eu entendi aonde as minhas pernas me levavam. O poder que as minhas pernas tinham. E eu comecei a fazer as pazes com ela. E aí eu entendi que os benefícios do pole dance não era só comigo. Virou a chave da autoestima dela, né? Exato. Como tinha virado a minha, que eu achava que era só eu, virou a dela e virou das outras alunas. Então eu falei assim, nossa, um dia, quando eu voltar para o Brasil, eu quero levar isso para as mulheres de Maceió. Corpo sã, mente sã, né? Exatamente, porque aí eu já fui vendo com o olhar de psicóloga, né? Tipo, isso daí é muito bom para a cabeça. Né? Eu levei minha mãe para fazer aula, minha mãe fez aula e tudo. E aí um dia eu voltei só para visitar a minha mãe, porque ia fazer uma cirurgia. Eu trouxe uma barra, porque na época nem se vendia pole dance aqui no Brasil. Eu trouxe uma da França comigo, parecia um fuzil sabe? Que é um negócio grande assim, desmontável. E eu trouxe uma e dei para ela. E aí aconteceu que foi a recessão na França. Foi a mesma época que foi a recessão aqui, em 2015. Só que a empresa que eu trabalhava lá fechou. Aí eu sou muito assim de sinais. Eu digo que a vida... Já estava no Brasil? Não, eu disse assim, eu estava no Brasil. Eu cheguei no Brasil, eu falei assim, a minha passagem de volta é em fevereiro, era tipo janeiro. A minha passagem de volta é em fevereiro. A empresa que eu trabalhava fechou. Se eu tiver que ficar no Brasil, até o dia da minha volta, eu vou arrumar um emprego. Se não for, é para eu voltar. Eu arrumei 3 empregos. Tá vendo aí, pessoal? 3 empregos. Eu disse, não, então mais sinal do que isso, pelo amor de Deus. E aí acabei ficando e acabei abrindo o estúdio de pole dance, com um aparelho que eu trouxe para presentear a minha mãe. Para você ver, assim, que quando as coisas elas têm que ser, elas são. Tudo conspira a favor, né? Exatamente. Não foi nada planejado, não foi nada premeditado. Eu só soltei pro universo. Um dia eu vou abrir um estúdio de pole dance para trabalhar a autoestima feminina. E o dia chegou, eu tinha o que precisava e eu fiz. Né? E foi assim que eu abri a minha primeira empresa. Então não era profissional, era um hobby. Que é a melhor coisa que tem, né? Quando você trabalha sem aquele senso de trabalhar, né? Faz o que gosta e ainda é remunerado por isso. É e não é. E aí eu digo por quê? Porque nós mulheres, nós temos um péssimo hábito de achar que a gente não deve cobrar por aquilo que a gente faz com amor. Né? Nós mulheres temos essa ideia. Não, mas isso é tão fácil de fazer, isso é tão simples. Eu gosto tanto de fazer, então eu não vou cobrar. E aí, por isso que muitas mulheres, quando empreendem, elas não conseguem ter tanto sucesso financeiro. Porque elas têm muita dificuldade de cobrar. E até precificar o seu produto, né? Sim. Porque isso é tão fácil de fazer. Não vou botar não esse valor. Eu faço isso daqui tão rápido, com tanta facilidade. Então, esse foi o meu caso. Como era um hobby, eu não... Às vezes o povo não pagava. Não tem problema não. Pegava do meu salário e botava. Até um dia que eu fui demitida do meu emprego principal.
E aí isso aí tornou-se a sua... E aí, nesse dia que fui demitida, foi justamente quando eu estava ampliando o estúdio. Porque eu disse, não, eu tenho a segurança desse salário, qualquer coisa que der chabu, eu vou botar. E eu fui demitida assim da noite pro dia, né? Aí eu, caramba! E agora? Peguei a minha rescisão e investi, disse, agora esse daqui não tem mais plano B, aqui tem que ser plano A. Foi quando eu comecei a me profissionalizar. E aí foi quando a gente fez o Ali, que a Letícia, né, que você entrevistou sobre o Ali, foi quando eu comecei a fazer o Ali, que eu comecei a ir no Sebrae, para ter, assim, uma visão, apesar de eu ser formada em administração também, porque, Ana, a louca, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, eu cursei psicologia e administração ao mesmo tempo. Show de bola. Aí, então, apesar de ser formada em administração, minha gente, olha, muitas vezes a gente tem um ponto cego e a gente não consegue ver esse ponto cego. É importante que a gente tenha pessoas que possam nos mostrar esse ponto cego, porque é igual o carro. O carro você olha, mas você não consegue ver. E não é porque o carro é ruim. É simplesmente porque é assim. Tem coisas na gente que a gente só consegue evoluir se uma outra pessoa chega e fala assim, você já olhou isso daqui? Você fala, cara, é uma coisa tão besta, eu nunca tinha olhado. Isso, eu nunca tinha percebido para isso. E assim, como é importante pessoas estratégicas em sua volta para dar esse feedback, né? Que assim, e observa, enxerga onde você não consegue enxergar. Exato, e você falou certo, pessoas estratégicas, porque às vezes a gente pega o feedback de pessoas que... Só vai piorar. Pessoas que não construíram nada e vem com crítica construtiva de alguém que não tem resultados. E aí vem um pinguinho de inveja, vem um pinguinho de, né? E aí termina ali depreciando de uma forma gratuita e desnecessária. E aí é isso que eu falo na terapia. Eu falo, gente, a terapia, às vezes as pessoas acham que é para uma questão de ansiedade, por algum distúrbio emocional. É também. Mas a terapia, ela é para a pessoa sábia, para aquela que quer estar ali para crescer. Então, na terapia, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer perguntas poderosas que vai fazer você refletir sobre o seu problema e achar uma solução que se encaixe na sua realidade. Porque muitas vezes as pessoas chegam querendo uma fórmula pronta. Ai, sei lá, tipo, o meu negócio não está crescendo e eu quero alguma coisa que melhore. Tá, vamos olhar para você. Qual é a sua realidade? O que é que está fazendo o seu negócio não crescer? E aí, o que faz o teu negócio não crescer é diferente do que faz o negócio dele não crescer, porque os bloqueios são diferentes. E não existe uma receita única para atender todo mundo. Exato. E aí, isso que vai ser feito na terapia. Porque se eu chegar já dizer assim, faça isso, aquilo, tipo, não necessariamente vai dar certo. Porque às vezes eu falo assim, você tem que gravar stories, vamos dizer. Você tem que gravar stories. Mas eu não me sinto confortável. Tá, então não vai funcionar. Porque a pessoa não vai fazer. Ou se fizer, vai fazer mal feito, porque não está se sentindo confortável. Bem, né? Então, a gente precisa entender que, poxa, para de copiar tudo que os outros fazem. Se é porque a pessoa vende caro, ela usa batom vermelho e blazer, então eu vou fazer igual e eu vou vender caro igual. Não é assim que funciona, gente. E hoje, cada vez mais, principalmente com a inteligência artificial, cada vez mais vai se destacar quem for autêntico e quem for único. Porque a inteligência artificial não consegue copiar. Não. Ainda bem, né? E assim, tem até um meme que é interessante, que tem assim uma figura de uma pessoa feliz porque conseguiu fazer um trabalho pela inteligência artificial, né? E depois uma figura ali triste fazendo, eita, a inteligência artificial fez o que eu faço, né? Então, assim, é importante ter essa percepção, até que ponto é interessante, né, essa ferramenta de praticidade e até onde vamos com isso. Né? Eu vi até um comentário de alguns atores de Hollywood e de outros lugares dizendo, poxa, a inteligência artificial pode substituir a gente. Né? E criar um personagem, criar um ator para fazer o que ele não pode fazer. Então você não precisa contratar dublê, você não precisa contratar atores famosos, tudo com a inteligência artificial. Mas eu acho que é como algumas coisas assim que... Como já tem, né? Não, é como algumas predições futurísticas que, tipo, nadou e morreu na praia. A humanidade é humana. Isso, a gente não pode perder essa nossa essência. Nada vai substituir o contato. Você não tem como abraçar uma inteligência artificial, você não tem como se casar com uma inteligência artificial. Você não tem como ter uma interação genuína com a inteligência artificial. Então, eu acho que nada substitui isso. E o que eu percebo? Que cada vez mais a tendência é coisas que tenham personalização. Coisas que o artificial
não possa substituir o real. Mas assim, até aquele filme que estourou de bilheteria, Avatar. Sim. Né? Os personagens são tudo inteligência artificial. Sim. Né? E contaram a história, contaram o enredo. Tudo bem que era fictício, lógico. Uhum. Mas pode ser uma figura humana desenvolvendo tudo aquilo e o pessoal faz. E até onde é que a gente vai entrar como ator? Né? Era esse mais ou menos um debate, um questionário que a gente assistiu há um tempo atrás. Mas é isso que você está puxando. A gente não pode perder a nossa essência. Né? O humano gosta de humano. Então tem que ter o toque, isso, né? A essência humana não pode se perder. Mas vamos lá. Aí a gente entra, vai no assunto, puxa outro, vai vamos no... lá. Movie, Training, Business Experience. O Movie começou uma expansão do Polydance, não é isso? Isso, na verdade eu já tinha o meu estúdio de Polydance e aí eu me casei, inclusive, esse é um outro tema, mas enfim. Eu me casei com o Mário e quando a gente voltou da lua de mel, a gente tinha gasto todo o dinheiro, apareceu uma oportunidade de expandir o estúdio. E aí eu esbarrei no tipo, a pessoa que ia comigo para o novo espaço desistiu, não teve coragem de investir. E eu falei assim, não consigo expandir sozinha, não tenho lastro financeiro. Ele olhou pra minha cara e disse assim, minha vida toda eu quis abrir um estúdio de musculação. Vamos, eu vou com você. Deixa eu perguntar se meus alunos aceitam. Ele aceita, pronto. A gente... Já veio trazendo os alunos. Poxa, a gente investiu tudo que tinha, que não tinha, ainda pegou o empréstimo. E abriu, na cara e na coragem. A gente morava de aluguel, entregou o aluguel, fui morar nos fundos do estúdio. As pessoas não sabiam que a gente morava lá, mas a gente morava num quartinho, que só tinha a cozinha e a área de serviço, porque era uma casa, aí a cozinha era grande, a área de serviço era grande, a gente morava num quarto que a gente conjugou com o quarto de empregada e nosso banheiro era o banheiro de empregada. Não tinha nem instalação elétrica. Isso foi uma coisa que me deixou muito pensativa. Porque assim, eu não vou mentir, eu gosto de tomar banho quentinho. Então, quando eu vi, eu disse, não, vou ter que instalar um chuveiro quente. Mas não tinha instalação elétrica no banheiro para instalar chuveiro. E aí eu fiquei pensando, como que a gente trata os funcionários muitas vezes, né? Não dá nem o direito de escolher de tomar um banho quente. E isso foi uma coisa assim que me chocou muito quando eu fui morar lá. Porque a gente tinha o banheiro, que era um banheiro só de dependência de empregada, que era super pequeno, não dava nem pra gente colocar o box, né? Porque era muito pequeno, não tinha instalação elétrica, não dava pra gente colocar água quente. E o quarto, que era da dependência, a gente fez como uma sala, porque era tão pequeno que não dava pra pôr nada lá dentro. Assim, uma sala, né? Porque a gente só dava pra botar o sofá-cama e não dava nem pra abrir o sofá-cama. O sofá-cama tinha que ficar fechado, porque ele não cabia aberto. Né? Então, assim, isso daí também me trouxe essa reflexão. Como que a gente tratava os funcionários antigamente? Porque já é histórico, né? Da escravidão, continua sendo escravidão e muitas vezes não se é olhado para os funcionários. E isso é uma coisa que a gente levou para a nossa vida, eu e o Mário. Porque a gente viveu ali na pele. Mas, enfim. E aí a gente acabou abrindo o estúdio M-Movie Training, de musculação. Foi bom e foi difícil, porque 4 meses depois veio a pandemia e eu estava grávida. Né? Porque no meio da reforma, pra gente abrir o estúdio, eu engravidei, não sabia, só vim saber mais quando já tinha aberto o estúdio e 3 meses depois fechou tudo do lockdown. E foi muito difícil pra gente, porque a gente ficou assim, nós somos o primeiro setor a fechar e o último a abrir. E o que ficou me sustentando, e eu sempre agradeço, eu sou muito grata, o que me sustentou foi a Aliança Francesa, porque eu dava aula de francês e era a única renda praticamente que a gente tinha. Alguns alunos também, que eu sou muito grata, alguns alunos mesmo, a gente não conseguindo abrir, eles continuaram pagando, porque a gente começou a dar aula online e eles eram pessoas que recebiam independente de qualquer coisa, eles disseram, não, a gente pode continuar pagando. E foram assim, esses alunos e a Aliança Francesa que mantiveram a gente, porque a gente chegou a um ponto, assim, de viver de doação mesmo. Porque, apesar de eu ter esse salário, mas como a gente tinha contraído muitas dívidas e despesas, o salário não pagava 10% do que a gente precisava pagar. E aí você imagina, eu grávida, eu era grupo de risco porque eu estava grávida, minha mãe grupo de risco, meus sogros grupo de risco, só tinha o Mário para fazer feira para todo mundo, para sustentar tudo. Então foi um período muito difícil, foi um período muito sombrio para a gente. Né, eu falo assim, eu nem gosto muito de falar. Hoje em dia eu já consigo falar sem chorar,
Mas ao ponto da minha filha passar 6 meses, ó, eu ainda fico tá chorando, dela passar 6 meses usando roupa só de menino. Porque a minha prima tinha tido filho 6 meses antes e a gente não tinha dinheiro para comprar roupa para ela. E a minha prima disse, eu dou, mas é de menino, eu disse, não tem problema. Entende? Então, assim, foi muito difícil. Porque eu não gosto nem de falar. Vou pular, porque senão eu vou começar a chorar. Vamos pular. Tomar até uma aguinha. Business Experience, é isso? Maceió. Experience, Maceió. Tô vendo ali pela linda caneca ali que você... Merson. Isso mesmo. Como foi criado? Nos bastidores você tinha até falado, eu digo, eita, isso vai dar um corte excelente. Como surgiu? Olha, esse daqui foi um projeto de Deus. Eu digo que não é meu, não só sou eu. Eu comecei com a ideia que foi plantada no meu coração e hoje eu tenho 2 sócios, que é o Lucas e a Letícia, que eu não sabia quando eu chamei eles para serem meu sócio. Na verdade, eu contratei a agência deles para social media e eu achei o trabalho tão bom que eu disse assim, cara, vou chamar para ser meu sócio nesse projeto. E aí depois eu descobri que o pai do Lucas é pastor e o Lucas estava envolvido na igreja. Eu disse, meu Deus, Deus está em tudo. Tá em tudo mesmo, tá em tudo mesmo. Tá em tudo. E aí, na verdade, ele surgiu porque eu fui dar uma palestra. E nessa palestra, a pessoa, quando eu passei o valor, a pessoa disse, Ana, tá muito caro. Aí eu tava num grupo de mentoria e a pessoa do grupo de mentoria, ela tinha citado uma situação que ela passou. Ela disse, olha, eu fui dar uma palestra numa escola e a escola disse que não podia pagar o meu salário, assim, o meu cachê, digamos assim. Aí ela disse, eu fiz um pedaço em dinheiro e um pedaço eu pedi uma sala para poder eu rentabilizar e pagar aquele dinheiro que ela não me pagou dando um curso. Aí eu disse, gostei dessa ideia, vou aplicar essa ideia. E foi assim que a ideia nasceu. Porque eu disse, tá bom, você não tem, então você me... Na verdade, eu queria muito fazer a palestra. Eu disse, você me paga um valor e outro valor você me paga com espaço. Ela, não tem problema não, pago sim. Ótimo. Foi tão fácil, né? Foi tão fácil. E aí eu dei a palestra, eu fiquei super feliz. E depois eu disse, então vou usar agora o espaço para fazer a palestra. E aí o projeto foi nascendo. E sabe quando você planta uma semente e dá 10? Até hoje, graças a Deus, amém, é assim. E aí me vem muito a parábola dos talentos. Isso. Que é, você enterra o talento, você é um servo ruim. Se você multiplica os seus talentos, você é um servo bom. E aí é o que vem acontecendo. Foi quando eu falei que eu ia começar de trás para frente, que eu falei sobre me apropriar do meu lugar, aqui eu montei o palco e eu subi no palco. Eu disse, esse palco é meu. Mas eu vou dar espaço para outras pessoas subirem também. Tanto é que fomos 10 palestrantes comigo. Então, mas dessa vez eu me apropriei do meu lugar. E aí as coisas começaram a fluir. 9 pessoas compraram a minha ideia. Porque a ideia veio na minha cabeça. E aí eu chamei o Lucas e Letícia para ser meu sócio, eles compraram a ideia. Aí chamamos mais os 6... Não, peraí. 6, 7, 8, 9, 7. Fui fazer a conta, minha gente. Sou boa de matemática muito nossa, minha cabeça. A gente foi chamar os outros 7 palestrantes. Eles compraram a ideia, porque tudo era só uma ideia, não tinha nada concreto. Os outros 7 palestrantes compraram a ideia. No evento, as 80 pessoas da plateia compraram a ideia, porque estavam ali. Isso. Né? Então, assim, e quando terminou o evento, que era só para ser aquele evento pontual, pouco tempo depois a gente foi chamado para fazer o evento em outro estado. E a gente está organizando para fazer o evento em outro estado. E aí, dessa ideia de fazer o evento em outro estado, já surgiu outra coisa, maior ainda. E aí, quando você vai vendo, a gente dá um passo, parece que anda 10 quilômetros em um passo só. E aí é que eu digo, não é nosso esse projeto, porque se fosse nosso, não ia ser tão fácil assim. É um projeto abençoado por Deus. Que bom. Entendeu? E assim, é interessante o que vocês promovem na vida das outras pessoas, né? Foi aquela pessoa que você falou que participou, não era empresária, mas fez com que ela virasse a chave da vida dela, não é isso? Sim. Então assim, vocês estão transformando vidas, que é uma coisa que não tem preço, né? É divino, é valor. E assim, a transformação não é só da plateia, a transformação também é de quem palestra, porque a gente não convida ninguém, porque só palestra quem a gente convida, e a gente não convida ninguém que seja assim muito conhecido no mercado de palestra. Tô entendendo? Sim. Essas estrelinhas, né? Mas o nosso propósito, e aí veio porque eu disse que eu comecei de trás para frente a minha história, porque o nosso propósito é fazer o que eu fiz na minha vida.
É falar assim, cara, se apropria da tua história. Você tem um resultado fenomenal. E outras pessoas precisam saber disso. Então, a gente levou uma pessoa, eu sempre cito ele, o Lucas, que ele tem uma lanchonete que chama Senhor Comilão. Ele começou com um carrinho de sanduíche na rua e montou uma lanchonete que já faturou o primeiro 1 milhão. Então, a gente só convida pessoas que a gente sabe que tem resultados reais, que não é coisa de, não é empreendedor de palco, que a gente sabe que tem valores e que a gente sabe que pode ali trazer uma inspiração, como foi o que aconteceu lá na plateia. Falei assim, cara, se ele conseguiu, eu consigo também, eu sou capaz. Né? Então, esse é o nosso propósito. E só tem pessoas locais. Importante. No caso lá do outro estado, a gente vai acabar tendo pessoas que não são locais, porque nós vamos palestrar e não somos do lugar. Porque nós somos os idealizadores do evento. Mas de resto, a gente vai dar prioridade a quem é do lugar. Porque aí não tem como a pessoa dizer assim, mas é porque ele empreende em outro lugar, é outro mercado, é outra realidade. Não, é na tua cidade, é do teu lado. E se você quiser, ainda tem acesso a essa pessoa. E aí faz com que você se identifique com aquela pessoa que está apresentando. Sim. Né? Tem aquela, né, é daqui, conseguiu, né? Até porque tem aquela máxima que santo de casa não faz milagre. Exato. Né? E é justamente quebrando esse paradigma, né? Sim. Mostrando realmente que com perseverança, acreditando no seu trabalho, né, você consegue conquistar o seu espaço. Sim. Ana Helena, multifacetas, empresária, mãe, instrutora de pole dance, psicóloga, mestre. O que é que você tem a nos dizer para os nossos seguidores? O que é que você quer deixar de mensagem desse nosso podcast? Primeiramente, agradecer a sua participação, mas o que é que você gostaria de deixar aqui? Que aula a gente recebeu, né? Eu que agradeço muito a oportunidade, foi uma grata... um grato encontro, né, inesperado entre a gente, e eu, assim, agradeço muito você ter me convidado aqui. Participamos do Empretec Arena recentemente, né, a segunda versão do Empretec. Você que já fez o Empretec, busque informação no Sebrae sobre esse novo projeto, né, do Empretec Arena. Vale a pena. Sim. Né? Faca nos dentes, né, e muita prática, aí vocês vão ter lá a surpresa. Muito crescimento. Isso. O que eu queria dizer para você foi uma mensagem que eu vi, que eu deixei na minha palestra. Deixa a tua estrela brilhar. Muitas vezes a gente coloca desculpas, muitas vezes a gente se menospreza, a gente não consegue reconhecer o nosso valor. Mas cada um de vocês tem uma estrela dentro de vocês. Não importa, mesmo que você... Ana, eu nunca faturei 1 milhão. Não importa. Com certeza você fez alguma coisa maravilhosa na sua vida, porque senão você não estava aqui. E com certeza alguém olha para você e fala assim, gostaria de conseguir aquilo que ela conseguiu. Então entenda que você também é uma pessoa que inspira. E se permita brilhar e se apropriar disso. Eu acho que essa é a minha mensagem. Oh, meu Deus, eu vou aproveitar até o gancho dela. Então, você tenha seu próprio podcast, né? Muita gente se sabota, não deixa a estrela brilhar. Ana Helena foi nossa cliente, estava montando aí o seu projeto, vai voltar aqui para a Cacast. Então tenha seu próprio podcast, procura aqui a Camais, a Cacast. Temos aqui um estúdio pronto para vocês, então não precisa investir no seu estúdio, temos tudo pronto aqui para vocês, equipamento, equipe técnica. Vem aqui para a Cacast gravar seu programa. E Ana, fazendo só um merchan, hein? Vocês ainda têm o curso de comunicação de impacto. Colocamos aí a venda. Que foi o nosso projeto, né, do Empretec. A cimentinha lá do Empretec, lá do Arena. Então, se você acha que não sabe como se desenvolver aí no podcast aqui, quando você vier gravar, antes de você vir gravar, você vai lá, compra o curso super baratinho, o curso online, com aulas práticas super rápidas, microaulas de 5 a 12 minutos. Você vai, maratona o curso, aplica as coisas e vem gravar aqui e arrasar. Não é não no estúdio? Deixa o teu link do teu Instagram, o arroba. Arroba Ana Helena Paz. Helena sem H, porque segundo a minha mãe não preciso de acessórios. Ana, muito obrigado por essa participação. Nós da Cacast estamos muito orgulhosos de ter sua participação aqui. Sucesso nos seus projetos. Obrigada. Né, que Papai do Céu continue te iluminando e te protegendo cada vez mais. Obrigadão, Marcos. Pessoal, obrigado a vocês pela sua participação. Abraço.